Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 21. O Evangelho segundo São João, capítulo 21, do versículo 15 ao 18. Todo mundo achou aí? João 21, do 15 ao 18. Diz assim: Depois de comerem, Jesus disse a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. A segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. A terceira vez disse: Sim, Senhor. A terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntara: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. E o Senhor disse: Apacenta as minhas ovelhas. Toda vez que eu acho que é muito comum na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente acredita em alguma coisa, a gente acredita num objetivo, seja ele no trabalho, seja ele dentro de uma vida acadêmica ou de qualquer projeto que você tem na vida, e que você, de alguma forma, você se doa para aquilo, de alguma maneira você passa a investir todo o tempo da tua vida nesse projeto, dentro de algo que você acredita ser aquilo que vai te fazer melhor como pessoa, aquilo que vai te melhorar, aquilo que vai te proporcionar a ser alguém mais respeitoso, alguém mais amável, alguém mais humano. São vários os objetivos que a gente tem na vida, são vários os sonhos, são várias as conquistas que a gente, de repente, a gente tem vontade de adquirir, como pessoa, como gente, como humano mesmo. E é muito comum quando você, de alguma forma, você vê que aquilo vai te dar um retorno, um benefício. Você abre mão de algumas coisas na sua vida em prol daquele objetivo que você almeja alcançar. E que é uma coisa que você fala: cara, eu vou investir meu tempo nisso aqui. Eu vou investir a minha vida nisso aqui. Porque isso aqui vai ser bom para mim. Isso aqui vai ser bom para mim. Lá na frente eu acho que eu terei algum retorno, algum benefício se eu investir a minha vida nisso aqui. Foi o que eu fiz quando eu decidi cursar um curso que durou 5 anos. São 5 anos que eu falei: cara, são 5 anos que eu vou dar um tempo na minha vida e me dedicar a esse assunto que eu amo, que eu gosto. E eu dediquei a minha vida a isso. Perdi noites de sono, lendo, pesquisando, escrevendo, indo a lugares, participando de alguns encontros, de algumas palestras. No decorrer desse tempo, ouvi muitas coisas, aprendi muitas coisas, pude desenvolver o meu intelecto em relação a muitas coisas. A minha vida mudou muito, principalmente com relação a uma crítica mais ponderada pelo um princípio lógico que tem como base a vida cristã
E de alguma forma isso me fez acreditar que eu estou no caminho que eu acredito ser o caminho certo, que é o cristianismo. Pude fazer um paralelo entre uma ciência que, de alguma forma, ela tenta tirar a ideia do evangelho de cena. Eu pude, com todo o cuidado, com o cuidado máximo, eu pude ver o paralelo que existe entre essa ciência e o evangelho, e eu consigo ver que dá para viver, dá para conciliar algumas coisas, e eu consegui perceber isso a partir de um momento que eu decidi me doar para isso. Isso me tomou um tempo, tomou vários momentos da minha vida. Deixei de repente, sair com os meus sobrinhos que estão aqui, de jogar um videogame, de ir na casa da minha irmã, da minha mãe, de ver as pessoas que eu gosto, porque estava estudando, estava fazendo alguma coisa parecida. Mesma coisa é o trabalho, mesma coisa foi com a vida acadêmica e com essa vida familiar e profissional. E nós lemos um texto muito, muito interessante, porque esse texto, nós vamos chegar nele, mas para chegar nele, eu gostaria que a gente desse uma volta pela Bíblia. Nós vamos ler alguns textos e eu quero que vocês leiam comigo. E é isso que acontece com esse camarada aqui, com Pedro. Pedro, quando Cristo é apresentado para ele, através do seu irmão, André, que era discípulo de João, e ele conhece Jesus, e ele vê em Jesus algo fenomenal, e Jesus chama ele para poder ser o seu discípulo, né? Pedro, eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre a vida dele. Ele era natural de Betsaida, ou de Betsaída, como você quiser, que era uma região próxima do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar, o Mar da Galileia é um lago, né, que fica bem no centro ali, perto de Cafarnaum, perto de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades que existiu, e é um lugar muito bonito. Assim, hoje à tarde, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu vi algumas fotos do Mar da Galileia, e é uma baixada, assim, é um lugar muito maravilhoso, né? Um lugar muito bacana. E Pedro é dessa região, é uma região que, naquela época, como ele, várias pessoas viviam da pesca, viviam do ramo da pescaria. E Pedro era uma pessoa muito envolvida com isso. Ele tinha um negócio, né, junto com Zebedeu. Ele tinha como se fosse uma empresa de pescaria mesmo. Ele era um cara que entendia de pesca. E, por um certo momento, seu irmão André, discípulo de João Batista, apresenta, no capítulo 1 e versículo 14 de São João, a gente vai ver que André, ele apresenta Pedro a Jesus. E logo nesse encontro, Jesus já convida Pedro para poder ser o seu discípulo. E Jesus fala: você não vai chamar mais Cefas, você vai chamar Pedro. E Pedro, naquele momento, ele atendendo a esse chamado, essa convocação, eu acredito que até porque Jesus, nessa época aqui, já era um pouco conhecido ali naquela região, então não foi difícil, até por conta do próprio João Batista, que foi um precursor de Cristo. Então já havia, de repente, um murmúrio de que esse era o Messias e que ele estava já para começar o seu ministério. E Pedro é uma das pessoas que Cristo chama para poder segui-lo, para poder estar junto com ele nessa caminhada. E essa experiência de Pedro com Jesus é muito bacana. Eu anotei algumas coisas aqui que foram acontecendo na vida de Pedro no decorrer da sua caminhada com Jesus, e algumas delas, eu não escrevi todas, mas eu escrevi uma boa parte delas. Uma delas é quando Jesus
indaga seus discípulos a respeito do que as multidões estão falando a respeito dele. E eles perguntam, o que eles estão falando de mim? O que dizem os filhos dos homens a meu respeito? Quem sou eu? Eles estão falando o que de mim? E todos falam, Senhor, alguns falam que o Senhor é Isaías, outros falam que o Senhor é Jeremias, é o profeta Elias, e vão ali falando o nome de vários profetas. E só que Pedro, ele tem uma clareza assim muito fenomenal, e ele fala algo para Jesus que eu acho que aquilo resume de alguma forma quem era Jesus mesmo. E Pedro fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, e os discípulos ficam calados assim, e falam, cara, tu acertou na veia. Parabéns, porque e Jesus fala, não foi você que acertou, foi Deus que te revelou. E ele se enche ali e fala, pô, que bacana, né? Eu consegui ter a percepção de quem era Jesus. E essas são experiências, uma delas é essa, talvez uma das que mais me chamou a atenção. Todo mundo perguntando, e ele vai lá e fala, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Outra situação que eu anotei foi quando ele, no Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 3, quando Jesus vai para o monte, é transfigurado, e aparece ali Elias e Moisés, né? Diz alguns historiadores, um representando a lei, outros profetas. E Pedro, ele participa desse momento. Ele participa desse encontro. Jesus está no monte, e ele é transfigurado, e aparece ali junto de Jesus, Elias e Moisés, e Pedro está lá. Pedro, mais uma vez, está perto de Jesus, diante de uma situação que poucos discípulos puderam participar, porque os apóstolos, eles foram escolhidos dentro de um grupo de discípulos. Então, não eram só 12, existiam mais. Só que esses 12 foram aqueles que Jesus escolheu para estar mais perto dele. E dentre os 12, tinham alguns que tinham uma certa intimidade com Jesus. E entre esses está Pedro, que é um cara que Jesus tem uma empatia, uma simpatia muito boa por ele. E Jesus gosta da maneira como Pedro é. E é legal que ele participa desses momentos com Cristo e vai cada vez mais entendendo quem é Jesus. Uma outra vivência que eu fiz questão de escrever aqui é com relação a vivência de uma só vez, de 2 acontecimentos que eu acho esplêndido também, que está no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 ao 11, é quando Jesus ele pede para Pedro, Pedro, me dá o teu barco, que eu quero ensinar essa multidão aqui. E Pedro participa de 2 momentos que eu acho assim fenomenal. Primeiro, Jesus usa o barco dele. Segundo, Jesus está ali com ele, ele começa a ouvir da boca do próprio mestre os ensinamentos que Cristo passa para a multidão. E ele está ali. Eu tenho certeza que ele não saiu do barco dele. Jesus pediu, Pedro, tu pode me emprestar o teu barco? Que havia uma grande multidão na expectativa de ouvir Jesus. E Jesus, diz a Bíblia, que Jesus se afasta um pouco da ponta do mar, e Pedro fica ali com ele, enquanto Jesus está ensinando a multidão. Eu parei para pensar hoje à tarde em casa, eu falei, que lindo isso. Eu ficaria assim, de boca aberta, assim, poder ouvir do mestre, ele do lado do mestre, ouvir da própria boca de Jesus. Jesus está no meu barco aqui, ensinando a multidão, e Pedro ali era uma área VIP, das mais VIPs possíveis, ali do lado. E logo após esse acontecimento ali, acontece uma pesca milagrosa. Depois que Jesus ensina a multidão, ele continua no barco com Pedro, e logo após, Pedro vivencia um outro momento assim fenomenal, que é quando ele vai pescar, e Jesus fala, lança a rede aqui, e ele pega um monte de peixe após ouvir
né, um sermão ali, uma palavra de Cristo, ensinando aquela multidão. Logo após, em seguida, ele vê Jesus fazendo um milagre. Então, é um cara que tem tudo para falar, eu não largo esse Jesus por nada, porque eu estou do lado dele, estou perto dele. Outra vivência maravilhosa é quando um homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha está morta. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 5. Eu queria ler esses textos, mas a gente vai parafraseando aqui, porque são versículos longos, né? São 10, um é a história de 11, outro é 5 versículos, mas a gente vai parafraseando a história para vocês, para contextualizar um pouquinho. E nessa história da ressurreição da Talita Cumi, aquela história que Jesus ressuscita a adolescente, Jesus, quando ele entra no quarto da adolescente, ele chama Pedro. Então, Pedro, vem comigo. E Pedro, mais uma vez, presencia um outro milagre, que é a ressurreição da adolescente. Quando Jesus, está toda aquela... A Bíblia diz que havia um alvoroço, onde Jesus estava sempre, tinha os curiosos, tinham gente que ia lá para observar, tinha gente que ia lá para poder ouvir, tinha gente que estava lá só para vamos, não vamos, em cima do muro. Mas Jesus pediu licença, todos falaram que a menina já estava morta, que não havia nenhuma expectativa de mudança. E Jesus fala: calma, não fiquem alvoroçados. E naquele momento eu creio que Cristo pediu licença para a própria família. E quando ele entra no quarto da adolescente, ele fala: Pedrão, vem comigo aqui. Aí de novo, está lá Pedro. E Jesus fala: Talita cumi. E a menina levanta. E Pedro, deve ter ficado assim maravilhado por contemplar mais um milagre de Jesus. Outra situação interessante, que no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 ao 29, os discípulos estão no mar, e de repente eles avistam um ser assim de noite, e ficam espantados, pensando que é um fantasma, e alguém reconhece e fala: não, é Cristo. Aí Pedro, impetuoso, que ele tinha eu estava lendo, e você começa a desenhar o perfil da personalidade dele, um cara super impetuoso, para frente, um líder nato. Ele fala: Senhor, se és tu, me chame para que eu vá ir. E Pedro, mais uma vez, participa de um ato assim que eu acho também fenomenal, que é andar por cima da água. Esse cara andou por cima da água. Jesus falou: vem aqui então, sou eu. E ele é ousado, né? Ele era um cara muito para frente. E ele vai, não tinha medo. Era um cara que você podia contar com ele para o que desse e viesse. Ele vai lá e fala: eu vou. E vai. No decorrer do caminho ali, chegando próximo ao Senhor, ele começa a balançar, e Cristo: mas e aí, rapaz? Homem de pouca fé. Aí Jesus vai lá e pega na mão dele e volta andando por cima da água. Eles entram no barco de novo. Irmãos, teve a questão também, uma outra situação, que quando Jesus fala assim: olha, para vocês terem participação no reino, é necessário que a gente aprenda algumas coisas. E um dos princípios é ser humilde. E numa ocasião, Cristo, numa demonstração de humildade, fazendo um papel de um escravo, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Que quem lavava o pé naquela época, por exemplo, o Joel me chamava para ir lá na casa dele lá. Apesar que isso pode até acontecer hoje, né, na casa do Joel. Mas, o Joel me chama lá, que a gente não sabe, de repente tem
ter alguém lá para quando chegar ele lavar o pé da gente para poder pisar naquele chão lá. Mas assim, quando você era visitado, convidado a ir na casa de alguém, quando você era convidado a participar de um banquete, de alguma festa, e era convidado a ir na casa de alguém, os judeus tinham esse hábito de quando você chegasse lá, tirasse a sandália, ficava na porta ali, e ia um escravo, mas era dos escravos, esse escravo que lavava o pé, era o piorzinho de todos. Havia uma hierarquia de escravos, e esse que lavava o pé era não restou nada, você vai lavar o pé da galera quando vier aqui. Então, lavar o pé era algo assim que, quando os discípulos olharam aquilo e falaram, e Jesus fala, eu acho que isso é lindo, porque ele demonstra que para o reino de Deus, a gente tem que alcançar todas as pessoas. E para o reino de Deus não existe maior e menor. Por isso que Jesus fala, o menor é o maior, e ele inverte, né? E quem quiser ser o maior, que seja o menor, ele faz esse trocadilho, e ele vai demonstrando isso a partir de algumas atitudes. E uma delas é essa, de lavar os pés do discípulo. Então, quando chega em Pedro, mais uma vez, com toda a sua impetuosidade, ele fala, Senhor, no meu pé não. O Senhor perdeu o juízo? Como que o Senhor vai lavar o meu pé? Porque ele tinha na cabeça dele, de quem a pessoa que se submetesse a fazer aquilo, era alguém, socialmente falando, era alguém desprezado, era alguém assim, muito, que não tinha assim, nenhum, como é que a gente pode falar? A pessoa não galgava de algumas questões sociais, era alguém marginalizado, era um escravo da mais baixo escalão. E Pedro fala, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés, se colocando no lugar de um escravo. E Jesus fala, Pedrão, se eu não lavar o teu pé, você não está entendendo, a questão aqui não é lavar o pé, você não tem parte no reino. Vocês precisam entender o que está por trás disso aqui, não é só lavar o pé. Aí Pedro fala, já que é assim, então eu não quero que o Senhor lave só o meu pé, me dá um banho. Ele era meio exagerado. Se é para ter parte contigo, então me lava por inteiro, então. Que aí a coisa já fica totalmente resolvida. E Jesus fala, não é assim, Pedro, não é assim. Por que eu estou falando isso? Por que a gente está pensando em todas essas questões desse homem que teve a sua vida, no decorrer da sua vida, ele pôde participar das mais diversas experiências junto com Jesus. E continua, né? Em Mateus capítulo 26 também tem mais um texto. E é nessa parte que eu quero pensar com vocês, quando Jesus já está próximo da sua morte. No capítulo 26 de Mateus, a gente vai ver a última ceia de Jesus. É onde acontece, né, acontece a traição, onde se desenrola alguns acontecimentos em cumprimento à palavra da própria Escritura. E Cristo fala, esse aqui eu vou fazer questão de ler, Mateus 26, se vocês puderem abrir comigo aí. Mateus 26, 31. Diz assim, Jesus disse então, essa noite, todos vocês vão se escandalizar por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho se dispersarão. Não sei se na tua Bíblia está falando assim, que eles iam abandonar. Vocês vão me abandonar. Em alguma tradução está escrito assim, que vocês vão me abandonar.
Meu irmão, quando Pedro ouve Jesus nessa ceia, nesse encontro, interessante que a ceia é a comida, né? Naquela época, a gente fala em mesa, a gente não era essa mesa parecida com essa mesa que a gente tem aqui. A mesa era um lugar, era próximo do chão. As pessoas ficavam meio que semi-deitadas assim, e era colocada aquela mesa, e eles comiam meio que deitado, conversando. Toda a refeição, toda a ceia, nessa época, era muito mais uma questão assim, de um encontro, de um bate-papo, de refletir sobre as questões da vida, do que propriamente comida. É assim quando Jesus é convidado para ir na casa das pessoas. Então, quando a gente pensa sentado sobre a mesa, sentado à mesa, que eles estão meio que semi-deitados ali, numa boa, tranquilo. A mesa tinha mais ou menos, se tivesse uns 50 centímetros assim no chão, era muita coisa. E eles estão ali sentados, Jesus, de repente Jesus fala assim, olha, primeira coisa, alguém aqui vai me trair. Aí já surge um medo. Todo mundo, quem é que vai trair? Quem vai trair Jesus? Você, Jesus, mas quem vai trair, Senhor? Aí desenrola a história que você já sabe. E além da traição, o Jesus fala assim, olha, vocês vão me abandonar. Então, pensa comigo. Está todo mundo ali com Jesus. Jesus fala, olha, eu vou ser traído. E logo após, ele fala, vocês vão me abandonar? As pessoas falam, os discípulos falam, não, não, mestre. E começa a fazer uma autoanálise, mas do que é que ele está falando? Quem vai abandonar o Senhor? E Pedro, no versículo 33, ele fala algo assim, que ele fala, eu não. Eu nunca vou te abandonar. Todos podem te abandonar. Eu vou contigo até a cruz. Eu vou contigo. Versículo 33, vamos ler? Vamos lá. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem por tua causa, ou te abandonem, eu jamais me escandalizarei, jamais te abandonarei. Olha só, hein? É bom ouvir isso de alguém? É bom, não é? A pessoa chega para você e fala assim, olha, vou estar contigo direto. Vou estar contigo até a morte. Sou teu amigo até debaixo d'água, como diz o ditado aí fora, não é? E Jesus fala assim para Pedro, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Antes que o galo cante, hoje mesmo, é hoje, não é amanhã não. Você vai falar que não me conhece. Você vai falar para as pessoas que nunca me viu, que não sabe nem quem eu sou, nem de onde eu sou. Aquilo, irmão, mexeu com Pedro. Pedro falou, mas... E ele fala, mesmo que tiver que morrer contigo, não te negarei. Aí Pedro falando isso, todos os discípulos também, que ele era o líder, né, nesse momento, todos também falaram a mesma coisa. Só que não é isso que acontece. Jesus é levado para o Sinédrio, e antes de Jesus ir para o Sinédrio, diz a Bíblia, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Antes disso, Jesus ora. E novamente, mais uma vez, ele chama Pedro e mais outros discípulos que ele tinha um amor. E ele ora. E esse momento é um momento que eu acho assim, porque daí é a angústia de Jesus em relação à morte. Do versículo 36 ao 46 de Mateus 26, por 3 vezes Jesus vai orar e volta aos discípulos falando, vocês não podem ficar comigo nem um momento, é a hora da minha morte. Eu estou prestes a deixar esse mundo.
Em nenhum momento vocês podem ficar comigo. É a hora que aqui eu começo a perceber que toda aquela impetuosidade, toda aquela força de vontade de caminhar com Jesus, ela começa a ser questionada. Ela começa a passar pelo crivo de uma avalia para ver se aquilo era mesmo de verdade. E é esse o ponto que eu acho fenomenal, que eu acho assim de uma grandeza esplêndida, porque nesse momento que Jesus mais precisava, que ele mais precisou de um ombro amigo, de alguém que estivesse ali com ele e que simplesmente o abraçasse, porque a angústia de Jesus era a angústia da morte. Diz a Bíblia que ele começou a suar gotas de sangue. E eu fiz uma época um estudo sobre, a gente falando da agonia da alma humana. Teve uma explicação, a gente foi participar de um médico, ele explicou, eu não me recordo agora, mas eu lembro que ele explicou que para a pessoa chegar nesse ponto de que o sangue se mistura com o suor. Ele falou que um médico explicava para a gente que era uma situação de estresse agudíssimo, em que o corpo não suporta e aquilo começa a se esvair pelos poros do nosso corpo. Então, assim, a agonia, eu acho, às vezes a gente lê a Bíblia, assim, só que a gente não para pensar que nesse momento aqui é o Jesus homem, que precisava só de alguém que orasse com ele, que tirasse um momento ali. E esses discípulos eram pessoas que, em todo o seu ministério, como nós acabamos de falar aqui, foram dos discípulos teve 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos teve 3. E esses 3 foram 3 que Jesus, nos seus momentos de maior intimidade, seja ela onde fosse, Cristo estava com esses 3 discípulos. Então, nesse momento aqui, era um momento que Cristo fala assim: vocês não podem orar comigo nenhum segundo, nenhum momento. E Jesus, após essa decepção, ele é levado à prisão. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que nesse momento, Pedro ele vai acompanhando os soldados romanos, levando Jesus até o Sinédrio. E diz a Bíblia que ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a seguir Jesus, já não está mais próximo de Jesus. Ele já começa a observar Jesus de longe. E nesse momento, quando ele está saindo do Sinédrio, e ele ainda fica ali olhando, porque eu imagino o medo de Pedro agora. Porque se ele abrisse a boca para falar qualquer coisa, corria o risco dele também estar lá com Jesus, sendo levado para ser julgado. E ele fica na dele, que eu tenho certeza que aqui foi muito mais o que a gente chama de um mecanismo de defesa. Eu não vou, mas eu não sei o que eu faço. E ele acompanha Jesus de longe. Diz a Bíblia que ele fica perto de uma fogueira e todo mundo está ali reunido. Estão reunidos ali. Eu não sei se ele começou a conversar e alguém reconhece Pedro e fala: mas não é você um deles? E ele fala: não, eu não. Eu não sou. Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada dizendo: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ela não pergunta, ela afirma, né? Tu estavas com Jesus o Galileu.
Ele, porém, negou diante de todos que estavam ali, dizendo: não, eu não sei o que você está falando. Saindo para o pórtico, outra pessoa viu e disse-lhe, e ele estava com Jesus, o Nazareno. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco deles, pois, de fato também, tu és um deles, pois o teu dialeto, né, a tua maneira de falar, ela é muito parecida. Então ele, olha só, o homem que falou, eu nunca vou te abandonar, olha o que ele abriu a boca para falar. Então ele começou a praguejar e a jurar. Eu juro. Eu não sei, eu não sou muito de assistir esses programas de televisão de violência que passa aí das 5h30 até as 7h30 da tarde. Aí. Só que por algumas vezes a gente assiste e por diversas vezes eu já vi algumas pessoas, alguns presos assim, e eles falam, não, eu não fiz isso. Não fui eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei do que vocês estão falando, não fui eu que cometi esse crime. Eu sou inocente. Você já deve ter presenciado isso. É o que a gente mais vê no Brasil, isso deve ser... A gente vê isso todo dia, só ligar a TV lá e você vê isso aí. Só que, por que eu estou falando isso? Porque a entonação... Então, vamos pensar agora. Pega um cara desse que você vê no Datena lá, e no Marcelo Rezende, que está sendo preso e diz que é inocente, e que, com todas as possibilidades possíveis que ele tem de falar que é inocente, ele vai falar que é inocente, é o que Pedro fez. Eu não sei quem é esse homem. Não conheço este homem. Não sei quem é. A gente pode parafrasear aqui, né? Nunca vi falar deles. Irmãos, um cara que participou de todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que viu morto sendo ressuscitado, que andou por cima da água, que viu a transfiguração, que teve a clareza, o lampejo e falou, Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus morava na casa de Pedro, meu irmão. Jesus morava na casa de Pedro. Por muito tempo, Jesus morou na casa de Pedro. Então, imagina a intimidade que Pedro tinha com Cristo. Jesus curou a sogra dele, olha só. Aí, esse acho que foi o maior milagre. Acho que esse foi de todos os milagres. Esse foi o maior. Curou a sogra dele, meu irmão. Acho que esse foi um milagre assim fenomenal. Olha o que Jesus fez por ele. Curou a sogra dele. Acho que ele olhou assim e falou, mestre, não precisava ir tão longe. Tá bom, eu já andei por cima da água, tá bom, já vi coisa demais. Curar a sogra, acho que foi o... Ele falou, tá bom, Jesus, eu sei que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E ele chega e fala assim, olha, não sei quem é esse homem. O homem que dormia na casa dele, que tomava café com ele, porque às vezes a gente fica tão espiritualizando as coisas, e se esquece que Jesus tomava café, ia ao banheiro, almoçava, e boa parte desse tempo que Jesus fazia as refeições, tomava um café da manhã, era com Pedro. Pedro era um amigo de Jesus, não era só um apóstolo, um discípulo. E Pedro fala, nunca o vi, né? Que nem minha mãe fala, nem mais branco e nem mais preto. Não sei nem quem é. Aí o galo canta. O galo aqui, o galo aí tá com nada não. O galo canta. Aí, irmão, eu acho esse momento, é o momento da reflexão. Quando o galo cantou, diz a Bíblia, que ele chorou amargamente. Chorou. Sabe o que eu lembro uma vez,
Quando a gente morava aqui perto da Vila Missionária ali. A minha irmã vai lembrar desse fato. Aquele rapaz estava jogando videogame, os rapazes chegaram e, do nada, tiraram a vida dele, era umas 6:30 da tarde, né? Daqui a pouco a irmã dele... Eu falo aqui, a minha irmã está lembrando disso. Parece que o grito daquela moça, eu estou ouvindo ele aqui hoje, aqui, ó. Foi um grito de desespero, de amargura tão grande. Ela gritava, mas ela chorava. Que a rua inteira parou para ouvir aquele choro. Irmão, era um choro. Era um choro da alma. Sabe assim, cara, eu não sei se você já... Eu trabalhei muito tempo em hospital e eu já presenciei isso por várias vezes. Esse choro amargo. Gente, amargamente. O escritor aqui, ele está tentando nos passar a ideia. Ele não conseguiu achar um termo que mais pudesse expressar aquele choro de Pedro. Era um choro amargo, de um arrependimento mais profundo da sua alma. A gente, psicologia, chama isso de uma autoanálise. Que é quando a pessoa, depois de muito tempo, dentro de um processo terapêutico, ela começa a enxergar a sua própria existência, aí ela começa a entrar numa crise, e ela começa a chorar. Irmãos, é um choro de arrependimento. Eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre isso. E ele chora, mas ele chora, porque ele começou a lembrar, com certeza, ele começou a lembrar das vezes que Cristo sentava com ele, e trocava as ideias com ele, falava das coisas da vida, e abraçava ele, vamos embora, já deu hoje o dia, já fizemos muito milagre por hoje, vamos embora, Jesus, o café já está pronto, vamos conversar, vamos para casa. Eu acho que o filme que passou pela cabeça de Pedro, e ele começa a falar, como é que eu pude negá-lo? Como é que eu pude negá-lo? Como é que eu pude fazer isso com alguém que só me fez bem? Com alguém que só me ajudou? Com alguém que só quis que eu fosse melhor? Jesus ressurge. Jesus ressuscita. As mulheres vão lá. E no capítulo 7, no capítulo 16, o versículo 7 de São Marcos, diz que quando Cristo ressuscitou, ele avisa os discípulos e a Pedro. E as mulheres vão correndo, eles não acreditam. Diz a Bíblia que Pedro e João correm lá para o túmulo. Quando encontram, está tudo arrumadinho, não está mais lá o corpo. E eles voltam a orar. E Jesus não aparece para um grupo de discípulos. Depois aparece para um outro grupo, mas ainda Pedro não tinha visto Jesus. E quando eles estão pescando ali perto de Tiberíades, ali no mar da Galileia, Cristo aparece. Só que antes disso, eles estavam esperando Jesus. E se passaram semanas, não foi rápido. Jesus não ressurgiu e apareceu no outro dia. Passaram-se aproximadamente uns 15, 20 dias. E quando eles estão pescando, porque eles voltam a pescar. Eu acho que quando Pedro fala assim, vou voltar a pescar, é porque ele falou, cara, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu vou voltar à minha vida normal, porque estamos aqui há mais de 15 dias. Ele está entre nós, mas eu acho que para mim já deu. Já deu. Porque eu acreditei nele, eu apostei a minha vida nele, mas eu o traí, ele morreu. Mas
vai ser difícil para mim encará-lo frente a frente. Então, para mim, agora só me resta uma coisa: eu vou pescar de novo. E os discípulos vão com ele. Então, acho que essa ideia de quando ele fala... Tanto é que se você ler a Bíblia, quando ele fala, vou pescar, está em aspas lá. Eu acho que o autor quis dar uma ênfase, porque, com certeza, é isso. Quando ele fala, vou voltar a pescar, acabou tudo. Vou voltar para a minha vida. Quando ele está pescando e Cristo aparece, aí João é o mestre. E ele mergulha, se veste, diz que a Bíblia que ele estava nu, pescando. E ele se veste e vai nadando até Jesus. E Jesus se apresenta e eles fazem uma refeição. E logo após a refeição, Cristo chama Pedro de lado. Cristo chama, Pedrão, vem aqui. Quero conversar com você. Pedro, você me ama? Aqui é o amor ágape que Jesus está perguntando. Porque para os judeus, o amor ele tem uma classificação. Por exemplo, eu amo a minha irmã, amo meus sobrinhos que estão aqui. Então, eu amo o meu gato que está lá em casa. Então, assim, se de repente, nós aqui, a gente não, é um amor para tudo. Eu amo o Pereira e amo o meu carro. A gente não classifica. Só que aqui não, há uma diferença. Então, o amor que Cristo, quando Cristo fala para Pedro, tu me amas, é um amor incondicional, é um amor ágape. Agapa-me. Você me ama, Pedro. E Pedro, quando ele responde, eu te amo, tu sabe, eu te amo. É o amor filéu, que é um amor de amizade, é um amor assim, eu gosto do Senhor. Eu gosto. Só que diz alguns historiadores que quando Jesus volta a pergunta, de novo, e fala, você me ama então? Quer dizer, então você gosta de mim. Aí Pedro, Senhor, Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, você me ama? Incondicionalmente? É o ágape. Não é o amor filéus, não é o amor de amigo. É diferente. É diferente. A classificação de amor aqui, ela tem uma outra conotação. Pedro, você me ama. Aí, por último, ele fala, Senhor. Aí ele fala, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu acho esse processo de reflexão aqui muito lindo. Essa é uma das histórias que eu acho fenomenal nas Escrituras. Tu sabes de tudo, inclusive que com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas limitações como ser humano, com todos os meus erros, com todas as minhas mazelas, com todas as vezes que eu falei que ia com o Senhor até o fim e não fui, por ter te traído, porque sou um ser humano, sou imperfeito, tenho falhas, sou formado no pecado, mas com todas as minhas mazelas, o Senhor sabe que no fundo da minha alma, no fundo lá no mais íntimo da minha existência, o Senhor sabe que eu te amo, que eu no fundo eu não queria te abandonar, que de verdade a minha vontade era de ir contigo até a cruz, mas eu sou miserável, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu não tenho, eu não tenho esse ímpeto que eu sempre achei que eu tivesse. A minha impetuosidade, ela teve um limite. Quando o Senhor foi para a cruz, eu não consegui. Mas no fundo, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu, para terminar, quero pensar aqui, só vou ler 5 coisas que eu acho fenomenal nessa história. É o que eu sempre pergunto. E o que isso tem a ver conosco aqui hoje? O que essa história tão de Pedro, desse cara tão confuso,
desse cara cheio de altos e baixos. Primeira coisa é que a Bíblia, ela não esconde quem as pessoas de verdade são. Temos que ser quem nós somos. Não adianta a gente querer mostrar para Deus algo que nós não somos. E 5 coisas que eu aprendo aqui. Primeira, a experiência cristã não são suficientes para entender o real sentido da revelação do Evangelho. A experiência cristã, ela não é suficiente, a vivência, essa vida religiosa de ir para a igreja, de cantar, de tocar, de pregar, eu tenho trocentos anos de crente, eu cresci na igreja, eu já evangelizei, já fiz tudo. Isso não é suficiente para que a revelação do Evangelho chegue até nós. Primeira coisa é isso, porque Pedro teve tudo isso, mas só foi entender o que era o Evangelho após ter um verdadeiro encontro com Cristo. Segunda coisa, o que Deus busca no homem não é algo pautado ou medido pela vontade do próprio homem. Não segue um padrão de custo e benefício. Ou seja, eu faço para Deus e de alguma forma Deus é uma garantia de que eu estou no caminho certo. Porque se fosse assim, a experiência de Pedro ia valer alguma coisa. Mas não é pautado ou medido dentro de um princípio de custo e benefício. Eu faço, Deus me dá. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Com Cristo uma coisa é diferente. Terceiro ponto, entender a minha insuficiência, a minha incapacidade de ser perfeito, pode ser a porta de abertura para que Deus me alcance e me revele a tua vontade. Entender a minha insuficiência, a minha incapacidade de ser perfeito, essa ideia de perfeição, quando eu entendo que eu tenho um limite, que por mais que eu me dedique a Deus, por mais que eu seja alguém religioso, alguém carismático, evangélico, alguém que leia a Bíblia, que faça o que acontece, entender a minha insuficiência, com tudo que eu faço, eu preciso entender que eu sou incapaz. Quando eu começo a perceber a minha incapacidade de fazer algo, é esse entendimento de que eu sou imperfeito, ele pode ser a porta de abertura para que a graça de Deus comece a se manifestar na minha vida. Quarto ponto, o olhar de Deus em relação ao ser humano, essa é interessante. O olhar de Deus em relação a nós, ultrapassa o limite de qualquer deslize que eu e você possamos cometer. O olhar de Deus em relação a nós ultrapassa os limites de qualquer deslize que eu e você possamos cometer nessa caminhada cristã. Não é um deslize aqui, não é uma queda aqui que vai mudar o olhar de Deus ao meu respeito. Deus sempre vai me olhar com um olhar de esperança, com um olhar de que um dia eu vou entender qual é o maior objetivo dele para a minha vida. Eu posso cometer vários deslizes, eu posso cair. Tem um hino que eu cantava quando era criança: corro, tropeço, caio e corro, mas tu me levanta, Senhor. Quinto e último ponto. O projeto de Deus para nossas vidas tem como fundamento a lei do amor. Tu me amas? Do amor ágape, do amor incondicional, do amor que não é pautado pela troca, é da entrega. Porque quando Cristo fala para Pedro: Pedro, tu me amas, meu irmão, daqui para frente a história de Pedro é outra. Não vai dar para a gente falar aqui, mas um dia nós vamos falar o que aconteceu com esse camarada depois desse diálogo aqui. Só para terminar, ele morreu com 70 anos de idade, na época da maior perseguição da igreja, quando foi a época de Nero. E quando ele estava para morrer, porque Cristo profetizou a morte dele, ele falou assim, ele morreu numa cruz.
Ele falou assim, olha, vira a cruz. Diz o historiador Flávio Joséfo que ele pediu para que a cruz fosse virada de cabeça para baixo, porque ele entendeu que até na hora da morte dele, ele reconheceu que a superioridade maior estava em Cristo. Eu não mereço morrer igual ele morreu. Vira a cruz. E foi um grande homem de Deus. Fica para nós a reflexão. Fica para nós pensarmos na história desse homem que teve altos e baixos na sua vida, mas que nunca desistiu de seguir o caminho. E por isso, no princípio da igreja, o povo era conhecido como o povo do caminho. A igreja do caminho. Que fica esse exemplo desse ser humano, impetuoso, colérico, fleumático, mas que estava ali, cheio de falhas e de defeitos, mas que estava ali. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.